somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, nós estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim e a Unimed que possui 2 farmácias aqui em Erechim, para que você tenha preço, você tenha qualidade no atendimento, então as farmácias da Unimed estão à disposição de toda a população. E lembramos também que na hora de você escolher um plano de saúde, a Unimed possui os melhores planos disponíveis no mercado. Dá uma ligadinha no 3520-6100 e consulte um plano que caiba direitinho no seu bolso. E nós vamos falar hoje sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com um médico psiquiatra, o Dr. Diego Dexheimer, e ele vai nos relatar quais são aqueles sintomas que muitas vezes a gente não está muito atento nas pessoas que convivem diariamente com a gente e que a gente deve prestar atenção. Bem-vindo, doutora. Obrigado, Sandra, pelo convite. Eu sempre costumo dizer que essas oportunidades são muito boas para a gente poder falar do nosso trabalho e poder ajudar as pessoas, né, em questões tão importantes como essa, como aquilo que marca, né, o Setembro Amarelo, que é especialmente a prevenção do suicídio, mas, obviamente, nesse contexto também falar um pouco de saúde mental, né, do que é importante a gente poder estar atento nesse contexto. De que forma a gente analisa uma pessoa quando ela está, de repente, com uma depressão, ela está pensando no suicídio, ela muda a sua forma de viver? De que forma nós devemos prestar essa atenção? Até na tua pergunta, Sandra, tem um pouco da resposta. Assim, claro, se a gente for pensar em quais são os sintomas de depressão, né, uma tristeza que dura a maior parte do tempo, na maior parte dos dias, uma perda de vontade de fazer coisas que antes ela fazia ou que ela precisa fazer, uma perda de prazer em atividades que antes ela obtinha esse prazer e não obtém mais, problemas de sono, problemas para se alimentar. Isso são sintomas clássicos de depressão, certo, que no contexto de um consultório, né, da atividade médica, a gente está muito focado nisso. Mas nem sempre vem assim. Aliás, hoje eu talvez me arrisco a dizer que na maioria das vezes não vem dito deste jeito, né? E aí fica bem claro aquilo que tu abordaste, a mudança na vida da pessoa. Seja na atividade profissional, na relação com as pessoas, nas relações familiares, a pessoa muda o seu padrão de comportamento. Para coisas às vezes mais ou menos sutis, mas há uma mudança. Aquela pessoa não era daquele jeito. Muitas vezes vem assim, né? Uma pessoa que nunca foi lá muito pessimista ou nunca foi muito desanimada, passa a dizer coisas como essas, que a vida está muito difícil, que ela não aguenta mais, que ela não vê muita solução para os problemas dela. Nem sempre ela verbaliza claramente, eu tenho intenção de fazer algo contra a minha própria vida. As atitudes. Mas ela traz esse tipo de relato, de uma certa desesperança, de que realmente algo não vai bem.
e realmente muda a sua rotina. Mudanças assim inesperadas ou súbitas de comportamento são sinais de alerta importantes para que qualquer pessoa possa observar. Eu não preciso ser médico, não preciso ser um especialista no assunto para perceber que a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa estão apresentando algum tipo de alteração de comportamento que nos faça ficar atentos, pelo menos. Eu acho que essa é a palavra, é sinal de alerta. Durante o advento aí da pandemia, os momentos mais críticos, a gente percebeu uma mudança não só em pessoas idosas, pessoas jovens que acabaram ficando muito tempo em casa, que perderam aquele relacionamento de grupo que tinha, que isso faz bem, a gente sabe, mas o momento não permitia que a gente aglomerasse. Isso tudo causou uma tristeza que também, de repente, ela pode ser mascarada. Mas ela está ali dentro, a pessoa está sofrendo por estar vivendo num contexto diferente, sem saber quando vai poder retornar à normalidade. Sem dúvida, Sandra, isso é uma coisa que eu até fazia uma referência às marés para descrever o que eu achava que tinha sido, em termos de ansiedade, até quadros de depressão. Assim como a maré sobe, ela sobe para todo mundo, né? E acho que o impacto emocional da pandemia foi dessa forma mesmo. Não houve pessoa que não tenha sofrido algum tipo de impacto. Alguns maiores, outros menores, mas impacto nenhum eu acho bem pouco provável que tenha acontecido. Então isso realmente foi uma coisa que marcou a todos nós. E um detalhe que tu disseste também que me chamou a atenção e talvez seja a principal dificuldade da pandemia nesse sentido, assim. A gente não sabe quando isso termina. Sim, isso dá uma insegurança. Talvez hoje tenhamos alguma clareza um pouco maior, mas quando começou, eu me lembro que se disse, não, vamos fechar as escolas por 15 dias para melhorar um pouco a situação e depois vida normal. Aí já se foi 1 ano e meio. E isso é muito impactante, o ser humano tem essa dificuldade. Tem um relato de um importante autor, né, da área da psiquiatria, ele era um psiquiatra, e ele ficou preso em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E para ele, ele colocava que uma das principais dificuldades era esse caráter de provisório sem prazo. Ele sabia que aquilo um dia ia terminar, mas ele não sabia quando. E fora todos os horrores que se passou nesse tipo de local, para ele o pior era esse aspecto. Então veja que é uma questão de a gente não lidar muito bem talvez com o desconhecido, daquilo que a gente não tem algum controle. E essa pandemia veio mostrar pra gente que realmente isso é bem difícil mesmo. Que a gente não tem controle, né? Não temos controle. O número de pessoas que cometeram suicídio aumentou no último ano? No Brasil, principalmente? Então, Sandra, falávamos disso até fora do ar, né? Que em termos de números, as coisas às vezes são um pouco mais complicadas, né? Sim, precisamos difícil a gente... de sistemas que realmente englobem isso de maneira estruturada e bem organizada. O Brasil talvez tenhamos alguma dificuldade em relação a isso, até porque estamos em curso da pandemia e falávamos isso também, que provavelmente levaremos alguns anos para fazer todas as contagens possíveis em torno das possíveis repercussões em relação à pandemia. É bem possível que os quadros de adoecimento mental tenham aumentado, quadros de ansiedade, de depressão, que são os mais comuns. Me arrisco a dizer sem ter dados oficiais e concretos. E é possível, né, que os casos de suicídio também. Já vi dados controversos, alguns afirmando que sim, outros que não. Ainda estamos no momento de tentar entender muito o que está acontecendo para depois ter uma dimensão melhor sobre isso. Mas, na dúvida, eu prefiro acreditar que esse risco é maior e, então, o nosso cuidado tem que ser redobrado, né, sobre esse aspecto. Correto. Mas quando a gente fala da questão aí da depressão, que ela é uma doença moderna, uma doença do último século aí, e ela vai continuar daqui para frente cada vez mais, também muitas vezes leva a pessoa a não cometer suicídio, mas ela morrer internamente, perder totalmente a vontade de viver, de se relacionar, de ter vida. O suicídio é o que a gente pode considerar, no caso das doenças mentais, o único desfecho fatal. Sim. As pessoas não morrem por consequência de agravos ao nosso organismo de uma depressão, por exemplo. Ou isso não é comum. Ela vai morrer, por exemplo, em consequência de dificuldade de cuidar da própria saúde, de não se alimentar, né? Alguém que já tem uma doença mais séria
parar de tomar suas medicações ou parar de se cuidar nesse sentido. E o suicídio vem a ser o evento que a gente chama de um desfecho fatal. Mas, sem dúvida, outras coisas que parecem até menos impactantes, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que são talvez até piores. A gente já sabe que depressão, por exemplo, e ansiedade, em termos de afastamento do trabalho, se não são ainda as maiores, caminham, né, pelo crescimento que tiveram nos últimos anos, talvez para esse posto. Isso que a gente está considerando nesse universo, doenças como os agravos cardiovasculares, que são muito prevalentes na população. Então, estamos caminhando para essa possibilidade. O fato de vermos mais casos, né, por um lado, obviamente, nos traz uma preocupação, né, por isso ter aumentado, mas, por outro lado, tem um significado que talvez seja um alento. As pessoas têm identificado mais que estão doentes, têm procurado mais auxílio para tratar a sua saúde mental. E, por essa razão, que a gente enxerga mais que as pessoas têm, né, doenças como essas. O lado negativo de estar aumentando, mas o positivo de as pessoas terem mais acesso, mais informação e procurar tratamento, né? Pois é, e nessa busca incessante que a gente tem hoje por informação e essa disponibilidade também de informação nas redes sociais, faz com que a pessoa procure um atendimento especializado ou procure aquela receita que a gente pode dizer uma receita caseira que nem sempre dá para todo mundo? As duas coisas, Sandra. O ser humano tem essa característica, né? Ele vai procurar uma solução para o problema. Certo. E, eventualmente, neste mundo que vivemos hoje, em que muitas soluções parecem mais fáceis, mais rápidas, mais diretas, invariavelmente vamos lançar mão dessas possibilidades. Quero crer que o acesso à informação, né, no sentido de fazer com que as pessoas consigam ter mais ajuda adequada em torno disso, é o que se destaca. Mas realmente isso acontece. Talvez na soma geral disso tudo, ainda eu veja com bons olhos o acesso à informação. Claro que aí, né, acho que é importante a gente colocar, quando fala dessa questão, né, que o Setembro Amarelo se pretende divulgar e esclarecer, a gente tem que ter um cuidado em particular com isso. Assim. Divulgar questões como suicídio é muito delicado na medida em que isso às vezes vem como uma onda de informação que passa de algo que a pessoa se preocupe e precise buscar ajuda para algo que a quase a estimule a esta alternativa. É como se ela não tivesse pensado naquilo ainda, mas bom, olha só, aquilo aconteceu, aquela pessoa talvez tenha resolvido o problema dela dessa forma. Será que não é uma alternativa para mim? Então a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente... A própria imprensa tem essa questão ética, né? A gente não divulga casos de suicídio justamente porque isso pode ter um impacto negativo como um exemplo para outras pessoas. Então é importante a informação, é importante a gente divulgar, é importante a gente falar sobre esse assunto, Sandra, mas também com o cuidado que lhe cabe. Com certeza. É mais comum mulheres se suicidarem ou homens? Eu te confesso que hoje eu não tenho esse dado. Mas no decorrer Sandra, da história? Eu tenho a impressão que homens têm mais risco nesse sentido. Algumas coisas, por exemplo, né, a gente pensa em que seriam fatores de proteção. As mulheres têm uma coisa que muitas vezes protege, né, pacientes, eu já vi isso acontecer no consultório, o fato de serem mães. De terem crianças pequenas para cuidar. Então, aquilo desperta talvez algo que seja ainda mais forte do que a doença, né? Que é o sentido de preservação para preservação, né, da sua prole, digamos assim. Então, esse, por exemplo, é um fator protetor. E coisas que precisamos observar nesse sentido, né? Que coisas que podem proteger alguém e que coisas que são riscos. Pessoas que são muito sozinhas, que perderam pessoas próximas, que perderam seu emprego, né, que estão numa situação de vida difícil e mais desamparada, talvez tenham um risco maior. Aquelas que têm uma família estruturada, que têm pessoas por si, que têm um trabalho que as espera depois que melhorarem do seu adoecimento, costumam ter uma proteção maior. Claro que isso não é uma regra absoluta, né, Sandra? Como eu disse antes, na dúvida temos que pensar que é um problema e temos que ter cuidado, né, com essas pessoas, além do que nós teríamos, né, com outras quaisquer. Com certeza. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e já retorna.
Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E nós destacamos que o nosso programa tem o patrocínio do Master Supermercados. Então, na hora de escolher os seus produtos para a sua alimentação, o Master possui uma diversidade de produtos, são muitos itens em todas as lojas do Master Supermercados. E também a Santa Mônica Imagem. A Santa Mônica, que foi acreditada pela ONA e agora é uma empresa 100% voltada para o atendimento ao paciente, com todas as regras de conforto, de segurança, para que você procure esse serviço e seja muito bem atendido, mantendo o padrão Santa Mônica Imagem. Nós estamos falando hoje sobre o Setembro Amarelo com o Dr. Diego Dexheimer, que é médico psiquiatra aqui da nossa cidade. Doutor, por que o Setembro Amarelo? Como é que essa data surgiu? Então, Sandra, é uma história interessante no sentido do que ela nos mostra, né? O Setembro Amarelo acabou surgindo como uma homenagem a um menino americano que há pouco mais de 20 anos, se eu não me engano, isso foi em 1994, ele veio a cometer suicídio, né? Ele era um menino aparentemente normal, para os amigos ele era uma pessoa querida, educada, não tinha nenhum problema, uma vida de um estudante, um adolescente normal que não dava nenhum sinal de que algo estivesse errado com ele. E, de repente, né, pelo menos essa é a visão das pessoas, esse menino cometeu suicídio. Ele gostava muito de mecânica, ele tinha um carro, acho que era um Mustang amarelo, se eu não me engano, que ele mesmo restaurou, enfim, era um menino ativo, que tinha uma vida aparentemente normal. E isso aconteceu. Então, em homenagem a ele, é que se designou como a cor amarela, como um símbolo dessa nossa luta, né, contra o suicídio, e em homenagem a esse menino. Foi uma iniciativa, primeiro, da Organização Mundial de Saúde, se não me engano, e depois, 2 anos depois, em 2005, aqui no Brasil, né, pelas entidades médicas brasileiras, isso teve início. E aí um aspecto interessante, né, Sandra, por isso que eu acho que é importante contar a história. Tem 2 coisas importantes a respeito de suicídio que parecem paradoxais, mas que a gente precisa colocar. Esse menino não deu sinal nenhum de que ele tinha intenção de cometer suicídio. A vida dele parecia normal. Ele não parecia alguém doente, ele estudava, ele tinha amigos, ele gostava do seu carro, arrumava o seu carro nas horas vagas e, de repente, vem a notícia de que ele tinha cometido suicídio. Então a gente tem que estar atento, porque nem sempre os sinais de que isso está acontecendo são claros. É bem provável que esse menino tenha dado sinais, mas que para as pessoas, né, não tiveram nenhum significado. Então a gente tem que ter atenção com o outro. Isso que eu acho que falta um pouco hoje, assim, a gente deixar de olhar um pouco para a gente, para o nosso umbigo, e olhar mais para aquela pessoa que está na nossa frente, muitas vezes.
É aquela pessoa que muitas vezes ela tenta cometer suicídio, mas é uma tentativa fracassada. Ela está chamando atenção? Então, essa é uma expressão que a gente até tem que ter cuidado para não parecer que está dando uma conotação pejorativa para o termo. Ela Sim. só quer chamar atenção. É possível que em algum grau sim, mas na verdade mais do que isso. Essa pessoa muitas vezes está fazendo um pedido de socorro e usando esta maneira para deixar claro de que ela precisa de ajuda. E esse é outro aspecto interessante, Sandra, que a gente tem como uma ideia errada, que a gente vê muito na boca das pessoas, né? Quem quer cometer suicídio não fica falando por aí. Isso, do ponto de vista epidemiológico, é um equívoco gigantesco. A gente sabe hoje que pessoas que vieram a cometer suicídio conversaram, muitas vezes com mais de uma pessoa a respeito, e não raro com profissionais de saúde, inclusive, sobre esse assunto. E mesmo assim vieram a cometer suicídio. Outra questão nesse mesmo sentido, né? A pessoa tenta, aquela história de novo de chamar a atenção. Quem quer cometer suicídio conseguiria, não tentaria. Outro equívoco, isso é dado, na verdade, né? Pessoas que efetivamente consumaram suicídio têm histórico de tentativas anteriores. Então existem alguns mitos em torno desse assunto que a gente precisa desfazer para não negligenciar. Isso que é o mais importante. A gente não pode deixar de dar importância para uma coisa que é muito importante. Então a gente tem que estar atento e sempre, nesse caso, estimar que o mais grave vai acontecer. Né? Não ter dúvida de que realmente uma coisa muito séria pode vir a ocorrer se a gente não estiver atento e pelo menos não puder fazer a nossa parte para ajudar. Porque muitas vezes é isso, a pessoa que está adoecida, né, de sua saúde mental, ela tem uma certa resistência muitas vezes a admitir aquilo, a encarar aquilo como um problema de saúde e até a rejeitar tratamento eventualmente, ou dizer que não precisa, que não quer, enfim. Mas eu acho que vale a pena a gente entender que pode ajudar, pode insistir. Já me perguntaram isso, esses dias inclusive por uma rede social, como fazer se um amigo, um parente, alguém com quem eu me importo, claramente tem um problema, mas não admite que precisa de ajuda. Eu disse, olha, marque a consulta, pague se for preciso. Porque muitas pessoas, quando perguntadas no consultório por que estão ali, olha, várias vezes eu ouvi isso, elas dizem, porque alguém marcou para mim. Talvez ela, por iniciativa própria, não teria ido. Mas, bom, foi e agora tem a chance de poder ter acesso a tratamento e isso é o mais importante. Por que caminhos, não importa. Se a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar. Tem níveis da depressão, da ansiedade que levam a pessoa a cometer suicídio mesmo quando está em tratamento médico? Não é incomum as pessoas terem esse desfecho mesmo em tratamento, Sandra. Os tratamentos... Mas pode acontecer. Pode. Os tratamentos hoje são eficazes, as pessoas têm melhoras importantes, mas há casos e casos. Eu não posso dizer simplesmente a pessoa tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. Eles têm níveis de gravidade, né, graus de preocupação que a gente tem em relação a isso, por todo um contexto também, né, a própria vida da pessoa, que tipo de perdas ela pode ter tido, né, qual é a adesão dela ao tratamento. Então, simplesmente estar se tratando não pode nos permitir deixar aquela pessoa de lado e não prestar atenção no que pode estar acontecendo mesmo ela se tratando. O tratamento é um primeiro passo, é importante, ajuda muito. As pessoas têm isso ainda, né, uma ideia de que não tem solução, não tem o que ser feito, porque elas muitas vezes tentam sozinhas. É o famoso você tem que se ajudar, que as pessoas dizem muito. E eu até não discordo, eu acho que tem o aspecto da pessoa se ajudar assim, mas ela precisa de um outro apoio muitas vezes, e o tratamento nesse caso é fundamental. A gente já ouve falar muito que a espiritualidade também ajuda. O senhor acredita que nesses casos pode ser o caminho para algumas pessoas que estão querendo tomar essa atitude tão radical? Concordo bastante com isso, Sandra. Na verdade, eu até brinco com os pacientes às vezes que se a gente fizesse as coisas todas que poderia fazer para cuidar da gente, talvez não precisássemos de médicos. Então, vamos lá, desde coisas muito comuns que todo mundo fala, uma alimentação saudável, uma noite de sono adequada, atividade física, eu ter uma relação boa com as pessoas, eu conseguir me comunicar, interagir, eu ter um trabalho que me dê sentido, que eu me sinta útil fazendo alguma coisa por alguém. E certamente a espiritualidade e as práticas religiosas, infelizmente parecendo um pouco fora de moda hoje em dia, né, elas são importantes. Elas estruturam a gente como a gente é. Nossa família, o nosso trabalho, nossos amigos, a nossa espiritualidade, né, certamente compõem um ser humano mais pleno. E é isso que vai nos afastar do adoecimento, sem dúvida. Não só falando de saúde mental, como de todas as outras coisas.
Então eu acho sim que uma vida religiosa mais dedicada pode nos proteger, sem dúvida nenhuma. Correto. Nesse momento que a gente está passando aí já, graças a Deus, nessa reta final da pandemia, a vida, ela precisou dar uma freada. Algumas pessoas gostaram tanto ou se adaptaram tanto a esse isolamento que agora estão com um pouco de dificuldade de retornar. E às vezes retornam, se veem num mundo cheio de possibilidades e de repente podem cometer uma loucura também? Sem dúvida que sim, Sandra. Eu acho que esses momentos de crise nos chacoalham de certa forma e nos fazem pensar sobre as coisas. Claro que eu pensar sobre as coisas pode me fazer buscar soluções para a minha vida melhorar, mas pode me colocar diante da percepção de como as coisas estão difíceis, como o mundo é um lugar complicado de se viver, e isso pode talvez me dar uma certa desesperança de que as coisas não têm solução. Então, momentos como esse, obviamente, no seu aspecto negativo, a gente perdeu muitas pessoas para essa doença, né? Isso é inquestionável, mas eles também podem nos apresentar momentos de reflexão, de aprendizado, de evolução tecnológica. A humanidade tem um pouco essa história, né? A gente passou por grandes dificuldades, grandes desastres, seja de ponto de vista, mas eles muitas vezes nos trouxeram evolução em outras áreas. Talvez até uma retomada dessa ideia de que as pessoas precisam valorizar mais o seu trabalho, sua família, a sua espiritualidade. Então, fomos desafiados a parar para refletir a vida que vínhamos levando, né? E acho que isso pode nos levar a evoluir e para um lugar melhor em relação a isso. Claro que não desejaríamos que precisasse uma pandemia como essa para que acordássemos, mas bom, então vamos tentar aproveitar aquilo que ela pode, quem sabe, nos trazer de positivo. Este mês de setembro, em que a gente fala muito dessa questão do suicídio, também vem à tona aquela velha história. Se tratou, melhorou e depois do nada se suicidou. Como é que se entende isso? Isso é complicado em relação a tratamento de saúde mental, né? A gente tem uma dificuldade em relação a isso, que a avaliação dos pacientes ela é sempre clínica, né? Não há um exame que vá me diagnosticar depressão ou medir, né, como um diabetes, por exemplo, sim, quantificar isso. Então a gente sempre depende do relato do paciente. E assim como o paciente às vezes evita de dizer que tem algum problema, porque acha que aquilo não é solução, ou porque simplesmente não consegue lidar com aquela situação, muitas vezes no curso de um tratamento essas coisas podem acontecer. Aparentemente o paciente melhora, está tudo bem, mas talvez essa melhora tenha sido só externa, né? Aquilo que ele verbaliza. E lá dentro as coisas não estão tão bem assim. Por isso, de novo, a gente tem que estar atento a alguns sinais. Porque, assim, do nada é o que parece às vezes. É como, né, a gente vê muito na medicina, eu digo muito isso para os pacientes, quando a gente faz o questionamento sobre a história familiar do paciente, é importante. Eu me lembro ainda na faculdade, a gente perguntava sobre dá um exemplo pontual, eu perguntava sobre a mãe dos pacientes e via uma lista de problemas, de medicações, de coisas que elas tratavam. Quando perguntava do pai, não, o pai não tem nada, o pai está ótimo, a saúde é muito boa. E aí passa-se um tempo, o pai morreu do nada. Né? O que mais acontece, Sandra, na verdade, a gente negligenciar e não ter o devido cuidado com a saúde. A gente tentar mascarar algumas coisas como se elas fossem desaparecer. Então, o que mais acontece é isso. Na verdade, existiu o problema, ele só não foi devidamente identificado. Certo. Esse mês a gente está falando dessa questão do Setembro Amarelo, mas não é um assunto pontual só de setembro. Ele deve ser falado e discutido dentro de casa o ano todo. Muito importante, Sandra. Isso que eu vinha pensando, inclusive, no caminho quando... não que eu acho que essas campanhas sejam ruins, longe disso, é óbvio que tem a sua serventia, mas que elas sejam um despertar para algo maior do que isso, para uma continuidade. Né? A saúde mental, graças a Deus, a quem me pergunta eu digo isso, a atenção a ela vem aumentando, as pessoas vêm se sentindo mais confortáveis para procurar ajuda, vêm entendendo melhor o que é ou não um problema de saúde nesse contexto e vêm buscando mais ajuda. Isso tem nos, por um lado, tem parecido que as coisas aumentaram, mas também têm sido melhor tratadas, né, melhor observadas e isso é importante. E em relação a essa questão é exatamente o que eu acho. A gente não tem que parar por aqui, a gente tem que sempre lembrar disso. É óbvio que se escolhe um mês, se celebra isso, se fala um pouco mais, mas isso não pode cair no esquecimento.
Porque esse problema continua, não é só agora. E ficar atento sempre aos sinais de todas as pessoas que a gente convive também é importante, né? Como observar, estudar as pessoas. Sem dúvida. Se importar, eu acho, Sandra. Né? Já parte daí. A gente vive num mundo tão corrido, tão cheio de coisas que fazem com que a gente, às vezes, se feche demais para a gente mesmo e deixe de olhar para o outro. Né? E, às vezes, é tão simples, né? É uma simples observação, um cuidado que nem nos exige tanto assim, pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Doutor Diego, muito obrigada por vir à TV Erechim para a gente falar desse assunto tão importante de saúde pública, que é necessário a gente estar mesmo atento aos sinais e procurar atendimento. Um profissional de saúde, ele é muitas vezes a nossa única oportunidade de falar dos nossos problemas, então que seja com ele que a gente procure esse cuidado, esse atendimento, né? Sem dúvida, Sandra, eu acho que isso é muito importante, as pessoas não têm que ter esse receio. Eu até digo, às vezes parece estranho ter que dizer que eu sou um médico, como outro qualquer, e existe o adoecimento, né, mental, Sim. E a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Mas graças a Deus temos oportunidades como essas e, né, isso para mim é sempre um prazer, uma alegria e te agradeço mais uma vez pelo convite. Nós é que agradecemos. E a todos vocês que nos acompanhem, prestem atenção nos sinais e se importe com quem está do seu lado diariamente. Boa noite. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você.